Boa tarde, o programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Nossa live no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube, aquele convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar aqui da nossa jornada também pelo WhatsApp. 973350038 é o número, 973350038. Meio-dia em ponto, eu sou o Mauro Friesman. Terça-feira, o programa de hoje, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa e também numa parceria com o empresário Henry Esses e seus amigos convidados, pensando o Brasil que queremos. Vamos escalar aqui o nosso time para análise dos temas aqui propostos na nossa pauta de hoje. Senador suplente pelo PSDB aqui de São Paulo, José Aníbal. Tudo bem, José Aníbal? Bem-vindo mais uma vez com a gente. Tudo bem, prazer estar com você, com a Lilian, o Henry e o Mário Covas Neto, e à disposição para fazer o melhor programa. Obrigado pela gentileza mais uma vez com a gente, senador Aníbal. Também com a gente o Mário Covas Neto, advogado, ex-vereador paulistano, você conhece bem, pré-candidato a deputado federal pelo Podemos. Tudo bem, Covas? Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, é um prazer estar aqui de volta com vocês. É sempre uma tarde gostosa, sabe? A gente faz aqui uma discussão sempre muito agradável e é um prazer, sempre numa mesa muito rica, hoje aqui com o senador José Aníbal e dois queridos amigos que mesmo com doença estão aí firme participando do programa. Obrigado pela presença, Covas, a gentileza sempre com a gente. Lilian Schiavo na nossa bancada também. Ela é presidente nacional da Organização Brasileira de Mulheres Empresárias, integra o Conselho Consultivo do IBREI e é embaixadora da paz pela UPF. Tudo bem, Lilian? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde a todos vocês, é um prazer enorme estar aqui. Mário, obrigada por contar, porque daí se as pessoas estranharem que a minha voz está fraquinha, sim, estou com Covid, mas eu não poderia deixar de participar, porque eu acho que comprometimento acima de tudo, né? Promessa é dívida, então estamos aqui, vamos dar o nosso melhor. Obrigada. Lilian, nossa solidariedade a você, uma boa recuperação aí. Como é que você está? Você está bem? Como é que estão os seus sintomas? Meus sintomas estão leves, né? A única coisa realmente é em relação à voz, que eu não consigo falar muito, e ela vai sumindo. Então, assim, até peço desculpa se por vezes a voz fica muito fraquinha, é que eu não consigo falar muito. E o pior, eu sou mulher, né? Eu sou falante por natureza. Vocês imaginam que tristeza que é, além de ficar isolada, né, que já é complicado, ainda tem que não falar. Então, mas está tudo bem, importante, daqui a pouco eu já vou estar 100%. Mas vai dar tudo certo, porque mesmo com o Covid, com a voz fraca, você está no Gente que Fala, então você falará. Também com a gente, o Henry Esses, empresário, ativista social, CEO da DNA Internacional Brasil e presidente do Bnei São Paulo. Tudo bem, Henry? Bem-vindo. Obrigado, Mauro Friesman. Queridos amigos, notáveis convidados, começando pelo senador, muito obrigado mais uma vez pela presença. O querido futuro deputado federal, Mário Covas Neto, que muito nos honra a sua presença. Sua família tem uma trajetória espetacular, muito próxima a nós, junto desde Franco Montoro, teu pai, Mário Covas, o Bruno, enfim, todos vocês sempre muito próximos e queridos a nós, contribuindo para o Brasil. E Lilian Schiavo, não se pode falar outra palavra de que a Lilian é uma forte protagonista, uma forte líder de empoderamento feminino, presente perante diversas instituições internacionais, presente representando o Brasil, liderança não só feminina entre outras entidades que são afiliadas à ONU, OEA e outras instituições. É muito prazeroso tê-la entre nós. Muito obrigado por você ter vindo, mesmo com a Covid. Vamos lá ao nosso primeiro assunto de hoje, 12:04.
aquele tema que está palpitante e preocupando a todos. As buscas pelo indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips continuam hoje. Os dois desapareceram no dia 5, na reserva indígena Vale do Javari, região que é palco de conflitos relacionados ao tráfico de drogas, roubo de madeira, garimpo e pesca ilegais. Ontem, o cunhado de Dom Phillips, o Paul Sherwood, disse ter recebido de um representante da Embaixada Brasileira no Reino Unido a informação de que 2 corpos haviam sido encontrados nas buscas. Só que a Polícia Federal e a Associação Indígena que denunciou os desaparecimentos negaram essa informação. Senador José Aníbal, prosseguem as buscas, a nossa torcida aqui para que ambos sejam encontrados e que tudo seja muito bem esclarecido. O que esse episódio nos revela? Em primeiro lugar, Mauro, eu acho que esse episódio revela a situação em que se encontra a Amazônia, sob este governo. É a Amazônia dos traficantes, é a Amazônia do garimpo ilegal, clandestino, criminoso, é a Amazônia das quadrilhas, é a Amazonas das queimadas, é a Amazonas largada. Eu nasci no Amazonas, eu nasci em Rondônia. Uma cidade, quando eu nasci, ela tinha 5 quilômetros no máximo de frente para o rio e 5 quilômetros de profundidade. A partir daí era selva. Essa cidade só existiu porque foi feita a estrada de ferro Madeira Mamoré, que criou a cidade de Porto Velho e a cidade de Guajará-Mirim, e constituiu hoje o estado de Rondônia. Essa estrada foi feita como compensação pela incorporação do Brasil ao Acre, permitindo uma saída para o mar para a Bolívia. A mercadoria chegava em Guajará-Mirim, ia para Porto Velho, e lá pegava o barco e ia até o oceano. O fato é que aquela Amazônia que eu conhecia, a Amazônia que é hoje, não existe mais. Rondônia mesmo é um estado que sofreu muitas intervenções e muitas intervenções ilegais também. Mas, enfim, o fato é que tanto o jornalista inglês quanto o nosso indigenista, o Bruno, cumpriam uma atividade de apoio às populações indígenas, de denúncias contra esses crimes que são praticados cotidianamente, e foram atraídos por uma emboscada. Eu também gostaria muito de acreditar que eles estão vivos, mas não creio. Depois de 7, 8 dias de buscas, com todos os recursos que existem, é muito difícil não encontrar. É muito difícil encontrá-los com vida, né? Muito difícil não. Encontrar a eles, eu acho que poderia ter uma ação mais intensa das autoridades para que esse encontro dos corpos deles, pelo menos, pudesse se realizar o quanto antes. Agora, o fato de isso acontecer é revelador da licenciosidade com que esse governo trata a Amazônia, né? Inclusive, as Forças Armadas, quando eu era menino, tinha um batalhão de fronteira, uma companhia de fronteira na minha cidade, Guajará-Mirim, que tinha relações muito amistosas com a população. E até porque a população entendia que os militares estavam ali para assegurar, garantir as fronteiras do Brasil, etc. Hoje, infelizmente, existe toda uma estratégia estimulada por esse governo de liberar todas essas práticas criminosas na Amazônia. E essas práticas criminosas, elas levam ao resultado contrário do que poderia acontecer se fossem outras as práticas. Há pouco tempo saiu uma matéria grande na Folha sobre uma comunidade de indígenas que resolveu cuidar da pesca do tambaqui, que é um peixe muito precioso na região, e que estava havendo pesca predatória. Eles se organizaram em cooperativas, a sustentabilidade da criação dos pirarucus, elas continuam, está aumentando, né? E eles estão ganhando dinheiro, tendo renda que propicia benefícios para a comunidade. Quer dizer, isso pode ser feito na Amazônia inteira, com todos os recursos que ela dispõe, né? De uma forma sustentável, sem agredir, sem violentar essa região. O governo se contenta de dizer apenas alguns % da Amazônia foram destruídos até aqui, mas no ritmo que vai,
essa porcentagem vai crescer de uma forma quase que incontrolável. 1 milhão de quilômetros quadrados no mês de derrubada de floresta é uma coisa... 1 milhão não, 1.000 quilômetros quadrados num mês é uma coisa inaceitável. Esse impacto do, vamos dizer, assassinato do jornalista e do indigenista certamente terão, e já estão tendo, uma repercussão muito negativa para o Brasil, sobre todos os aspectos. O Brasil podia prescindir disso se tivesse uma política para a Amazônia de realmente fiscalização, controle, apesar da dimensão do território. As tecnologias existem hoje, permitem fazer isso, e, no entanto, prevalece uma postura de licenciosidade. É dramático isso. Mário Covas Neto, realmente a nossa torcida aqui para que Bruno e o jornalista Dom Phillips estejam vivos, mas, claro, essa nossa preocupação e essa demonstração do senador Aníbal de que eles possam não estar mais vivos. Agora, e a possibilidade da hipótese, né, de que tenham sido atraídos para uma emboscada é um aviso, é um sinal de alguém que preparou essa emboscada. Agora, quais serão os dias seguintes? Como serão os dias seguintes após este sinal e uma eventual confirmação de que eles não estejam mais vivos? Acho que isso é um pouco do retrato da impunidade que a gente tem no país, né? Porque é o tempo inteiro desafios desse tipo, desafios contra a legalidade, contra a convivência democrática, pacífica e legal, que deveria imperar em qualquer país. Na verdade, a gente vê essas situações de emboscada, é uma provocação, acho que, à ordem pública, né? Isso tem nas comunidades no Rio de Janeiro, você vê alguns lugares, em vários lugares do país tem isso. Agora, eu fico imaginando como é que essa tribo indígena que mora e que vive exatamente nessa região de conflitos variados, tráfico de armas, de drogas, extração ilegal de ouro e de madeira. Enfim, ali é uma zona de conflito permanente. Claro que quando você pega duas pessoas, e especialmente um estrangeiro que desaparece, isso dá uma repercussão muito grande. Mas o que será que está acontecendo com esses índios que estão lá? Quantas vezes eles não devem ter sido ameaçados, enfim, ou não são ameaçados constantemente? Então, senador José Aníbal tem toda a razão. É preciso que a gente tenha uma atitude, uma atuação muito mais firme, mais forte, numa região que o mundo inteiro deseja isso. Fica-se muito preocupado que um estrangeiro que vem aqui e que eventualmente esteja tirando nossas riquezas. Mas olha só, quando se fala nisso, comparado com essa quantidade de ilegalidades que estão acontecendo lá, é muito triste. É muito triste. Eu acho que o Brasil devia olhar para a Amazônia com muito mais cuidado, com mais carinho. Lilian Scar, as buscas pelos dois, pelo jornalista Dom Phillips e pelo Bruno continuam. Enfim, sua expectativa e o que, na sua opinião, esse episódio nos revela? Na minha opinião, esse episódio mostra as nossas feridas, né? Nós estamos sangrando na frente do mundo inteiro e mostrando o que acontece no nosso país, infelizmente. São 2 ativistas, 2 pessoas conhecidas internacionalmente, e o que eu posso dizer é que eu sei que é muito difícil, mas eu espero que seja tudo esclarecido o mais breve possível, principalmente para que as famílias deles possam ter uma resposta, né, exata do que realmente aconteceu. Porque, por enquanto, a gente tem muita especulação, poucas respostas, né, até em relação aos corpos, né, se realmente foram encontrados ou não. Então, aqui fica a minha solidariedade para as famílias, para os amigos, e o meu desejo de que tudo seja o mais brevemente possível investigado e colocado para que todos nós possamos entender o que acontece no nosso país. É isso. Sim. Henri Estes, qual é o seu sentimento
Você como um ativista social diante dessa situação de 2 desaparecidos ali na sua prática de ativismo. Seu microfone fechado, Henri. Agora sim, vamos lá. Agora estamos ok. Primeiro, meus votos de solidariedade às famílias e a todos que estão se empenhando na busca dessas 2 pessoas, que eles representam muito mais do que 2 pessoas. Eles representam as entidades quais eles estão juntados, representam a imprensa livre na figura do repórter do Guardian, que está junto com eles há 14 anos, e representa a FUNAI, que é o órgão de preservação brasileira, para exatamente cuidar dos indígenas que ali se apresentam e cuidar da floresta. Lamentável episódio, mas eu acho que temos aqui uma forte oportunidade de colocar uma lente, espero que positiva, para que a gente possa estar regrando melhor o que pode e o que não pode fazer, dando maior proteção às populações locais e também positivando ações sociais, de poderem serem feitas algumas regras e flexibilizações para que os próprios indígenas possam explorar positivamente a sua área de ocupação. Muito bem, você está na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, também pelas redes sociais, edição de terça-feira do programa Gente que Fala, hoje em parceria também com o empresário Henri Esses e seus convidados, no tema Pensando o Brasil que Queremos. Henri, você tem um olhar sobre determinadas questões que você, aqui na nossa parceria, propõe para os seus convidados. O seu olhar sobre o questionamento com o senador José Aníbal, por favor, bem brevemente. Querido senador José Aníbal, diria que o senhor conseguiu profetizar os acontecimentos políticos presentes com o lançamento da Simone Tebet, com a associação. Eu tenho visto circulação, inclusive, junto a outros atores políticos que prefiro não referendar aqui, para não chamar a atenção, uma vez não presentes. A pergunta é o seguinte: será que nós vamos ter agora uma possibilidade de discutir conteúdo, valores, propósitos para o Brasil, ao invés de discutir CPFs ou CNPJs? Eu acredito que sim, estou trabalhando para isso e desejo que isso aconteça. Há um tema, por exemplo, que está fora das campanhas eleitorais até aqui, que eu acho urgente, que são os privilégios que existem no Brasil. Esse ano, o Brasil vai despender 370 bilhões de reais com incentivos e benefícios fiscais. É um volume de 4,2% do orçamento do Brasil. O governo abre mão de receitas, a pretexto de estimular o setor da economia, um grupo de empresas, entidades, etc., com um propósito: desenvolver competitividade, produtividade, não é? Qualificar recursos humanos, ser uma empresa realmente de padrão internacional, um setor da economia de padrão internacional, ou um setor de serviços de padrão internacional. No entanto, há uma dificuldade enorme de se analisar essa montanha de recursos que o Estado abre mão todos os anos e ver se realmente eles estão cumprindo aqueles objetivos ou não. Se precisa ser mudado, se precisa ser reduzido, se pode ser reduzido. E há uma resistência muito grande a isso. Eu apresentei no Senado, no segundo semestre do ano passado, um projeto para que todos os incentivos e benefícios fiscais sejam avaliados anualmente. A minha impressão, conversando com o corpo técnico do Senado, é que se cortar 20% linear todos esses incentivos e benefícios fiscais, o resultado não será negativo para esses setores e para o país. Pode ser negativo para quem se apropria deles de forma pouco transparente. E o resultado é muito escasso do ponto de vista do propósito. Então, eu acredito que esses temas vão ter que surgir na campanha. O dinheiro é finito. Nós temos aí, de novo, já mais de 500 pessoas morrendo em 6 meses, 5 meses, por enchentes, por chuvas, não é? Por viver em áreas de risco. Ninguém vive em área de risco porque quer. É porque tem o sonho da casa, o sonho da parede hidráulica, como dizia
o grande Mário Covas, né? Tão bem representado aqui. A pessoa quer ter uma parede hidráulica, do lado de lá, privado, chuveiro, do lado de cá, pia. Isso é um sinal de cidadania, né? É uma síntese de um desejo de cidadania. Agora, a obrigação do Estado é suprimir essas áreas de risco. Hoje se gasta no Brasil muito e desnecessariamente em várias áreas. Economiza-se recurso numa área para investir noutra, para nós não ficarmos todos os anos nos lamentando e vendo cenas trágicas, né, de pessoas que têm a vida destruída, a sua casa destruída, enfim, o seu sonho destruído. Então, eu imagino que essa campanha ela possa entrar em algum momento num círculo vicioso, não vicioso, um círculo virtuoso, e comece a tocar os desafios que o Brasil tem pela frente, que não são poucos, mas que nós podemos enfrentar, desde que nós possamos convergir, pacificar o país, né? E fazer com que todos entendamos que nós não somos inimigos. Nós temos opiniões diversas, mas temos que convergir no mesmo propósito. O Brasil se libertar dessas situações críticas que ainda convivemos. Meio-dia e 21, no programa Gente que Fala, edição de terça-feira com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, e vamos aqui para o próximo tema. Mário Covas Neto, olha, no começo desse mês, a presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Castro, disse que a qualidade da educação no Brasil é ruim para todos, inclusive para os que têm melhores condições de ensino. E ela citou o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, que avalia o Brasil com baixa competência em leitura, matemática e ciências, e disse que a formação de professores no Brasil é um desastre. A pesquisa Todos pela Educação do IBGE identificou que 40,8% das crianças entre 6 e 7 anos de idade não sabem ler e escrever, índice que quase dobrou nos últimos 5 anos. Como é que a gente explica esse contingente de analfabetos, Mário Covas Neto? Se você concorda com esse olhar da Maria Helena Guimarães de Castro, que é presidente do Conselho Nacional da Educação, com um trabalho valoroso, extenso na educação em todo o país, e que foi secretária da Educação aqui em São Paulo também. Não, concordar, eu não tenho por que discutir alguém que é uma autoridade pública nessa área, enfim, eu não tenho nem condições disso. Mas eu acho que nos últimos 2 ou 3 anos a explicação tem muito a ver com a epidemia que nós tivemos, quer dizer, a ausência da presença do aluno na sala de aula certamente prejudicou especialmente essa área da pré-educação, essa área do ensino mais fundamental. Mas eu penso numa outra coisa também. Se adotou há tempos atrás a estratégia de universalizar o ensino, ou seja, de que as crianças todas pudessem ter acesso à educação. Isso fez com que o país se voltasse a ter mais unidades de escolas, a ter mais professores, para que pudesse receber os alunos que estavam fora do sistema de ensino. Naquele momento, essa foi a prioridade. Hoje, nós temos um acesso ao ensino bastante razoável. Aqui em São Paulo, é quase universal. Se não é universal na cidade de São Paulo, é universal. Ora, está na hora de a gente mudar um pouquinho esse foco, né? A gente percebe, por exemplo, que os professores, de modo geral, ganham muito mal. Se o sujeito que, a não ser que seja uma pessoa que seja focada e nascida para esta função, né? Aquelas pessoas que fazem isso como uma razão da sua vida. Senão, ela vai acabar optando no mercado de trabalho por outra atividade que possa lhe dar uma remuneração maior. Então, você começa a fazer já uma triagem no profissional de uma forma negativa. Ou seja, é bom ele ter um salário digno para fazer bem o seu papel. Segundo, preparar melhores professores. E terceiro, que eu acho que é um dado que precisa ser mexido, é de que nem todos os alunos têm a mesma condição, a condição intelectual e de aprendizado. E é bom a gente separar aqueles que têm mais dificuldade para ter uma atenção maior e aqueles que têm mais facilidade para estar num ambiente favorável para ele desenvolver mais ainda a sua capacidade de aprendizado. Né?
E isso hoje não funciona desta forma. Você deixa todo mundo mais ou menos nivelado. Então, é um novo desafio, eu acho. E se você for ver as grandes potências mundiais, aonde elas deram salto foi exatamente na educação. Então, é absolutamente fundamental para o país se desenvolver e crescer que a educação seja olhada não como uma tese só de discurso. Não é isso, não. É como um foco absolutamente necessário para o país se desenvolver, um país que já foi a 7ª economia do mundo e hoje é a 12ª ou 13ª, ou seja, que ele vem caindo porque sua produção não consegue se comparar com outros países que estão se desenvolvendo de uma forma muito mais rápida e vantajosa para a sua população. Henrique, se eu olhar sobre esse tema e, nesse sentido, seu questionamento para o Mário Covas Neto. Você está fechado, Henrique, microfone. Continua fechado, Henrique. A gente está fechando o seu microfone, Henrique, porque tem algum problema com a sua conexão e aí tem alguma interferência no seu áudio enquanto os demais falam, por isso que a gente está fechando. Mas pode seguir. Aí toda vez que for a sua vez, sempre que for a sua vez, você pode abrir seu microfone. Que fique mais cuidadoso. Bom, primeiro eu acho que a tua intervenção com o tema, como você propôs o questionamento, não há dúvida nenhuma da importância da educação, não só no Brasil como no mundo. Nós temos exemplos maravilhosos, inclusive hoje na China, que vem copiando a Coreia, Israel, como um exemplo magnífico, onde que ela entendeu a educação como educação de nicho, onde que quase de modo algoritmo ela define em que nicho cada aluno quer se enquadrar na sua vida profissional futura e adulta. E isso começa em tenra idade, desde os 5 anos de idade. A idade em que as crianças se qualificam, inclusive, mais para aprender e têm maior osmose em aprendizagem. E a pergunta para o querido Mário Covas Neto, a tua família sempre se empenhou na educação, eu conheço desde teu pai, desde todas da família, e fizeram trabalhos maravilhosos na época dos FATECs, na época de alguns ensinos de nicho. Por que isso não deu prosseguimento? Não, isso tem dado prosseguimento. Aliás, o senador José Aníbal participou ativamente disso na época, na criação e na formação das FATECs e ETECs. Não, ela está se espalhando pelo estado de São Paulo. É verdade que a gente vive aqui no estado de São Paulo, e aí não é nem fazendo uma crítica, é uma constatação mesmo. A gente vive aqui numa realidade que não é a realidade do Brasil inteiro, né? É uma realidade muito mais voltada para o estado de São Paulo. É preciso que isso se alastre mais para o Brasil, sem dúvida nenhuma. Você ter a oportunidade, mas aí a gente está falando de uma educação muito voltada ao mercado de trabalho. É menos a coisa do laboratório, da ciência, do desenvolvimento de novas teses. Não, ali é já voltado ao mercado de trabalho. A FATEC e a ETEC, elas têm muito o objetivo de saber qual é a necessidade enfim, das indústrias, dos comércios, enfim, das atividades privadas naquele local, e você fazer cursos voltados para profissionalizar aquelas pessoas que possam se ingressar naquele mercado de trabalho. Então, ela tem a sua utilidade, não tenha dúvida, eu acho que ela precisa ser mais incentivada. Mas eu estava me referindo mais à educação de uma forma mais ampla, não de uma forma específica, de uma forma mais ampla, ou seja, daquela pessoa poder, desde da sua primeira idade, 5 anos ou 4 anos, a idade que puder ter acesso, né, ela conseguir se desenvolver, chegar, quem sabe, num curso superior e poder não ser um curso apenas por um diploma, mas para aquilo signifique alguma coisa que possa contribuir para seu aprendizado e para a sua vida. E mais, para melhorar a vida da população brasileira, não só com estudo, mas para que o país possa crescer
e ter mais renda, e tendo mais renda as pessoas serem mais felizes. Esse acho que é o grande objetivo. A gente briga muito aqui para acabar com as pobrezas, né? As crises, pessoas passando fome, pessoas não tendo onde morar, pessoas com dificuldades, quando, na verdade, se a gente tivesse uma possibilidade, uma educação de maior qualidade, você daria opções para essas pessoas se desenvolverem e poder contribuir para a riqueza nacional. Esse é o foco que eu estava querendo externar, mas não tenha dúvida que você fazendo a coisa direcionada a determinados nichos, você contribui também sensivelmente para a produção nacional. 12:30 no programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. A gente segue com mais um tema aqui para a nossa conversa. Lilian, há vários aspectos que configuram um bom líder, não é verdade? Nenhum deles tem a ver com gênero, com etnia, só que um número de mulheres em cargos ou postos de liderança continua muito baixo, caiu ainda mais durante a pandemia, e nem toda dificuldade pode ser atribuída ao preconceito. Tem determinados especialistas que dizem que as escolas e as universidades estão enfrentando dificuldades para enfrentar ou para preparar e formar essas novas líderes, tornando ainda muito mais difícil sua ascensão, seja no mercado de trabalho ou na política. A que se devem, então, essas dificuldades que muitas vezes não se pode atribuir apenas ao preconceito? Mauro, essa pergunta é excelente, porque já começa um exemplo aqui hoje, eu sou a única mulher presente, né? Tendo, com certeza, tantas mulheres talentosas, inteligentes e capazes de estar no diálogo aqui com vocês. Mas, infelizmente, as mulheres sofrem vários tipos de barreiras. Eu estou falando de mulheres que ocupam bancos universitários, que fazem mestrados. Nós sabemos mais de 50% dos bancos das universidades são frequentados por mulheres, elas também fazem pós-graduação, mestrados. E por que elas não estão nos postos de liderança, né? Então, uma das coisas que eu percebi, e eu vou dizer que foi conversando com elas, né? Nós temos a figura do teto de vidro, que eu achava que era uma figura de linguagem, mas ela existe realmente, que faz com que as mulheres elas alcancem um posto de liderança muito facilmente, logo no início da carreira, até um cargo de gerência, por exemplo. E aí depois parece que realmente existe um teto invisível de vidro, onde romper essa barreira para ela fica muito, muito difícil, né? Mulheres também sofrem muito costumeiramente da famosa síndrome da impostora. Eu não sei se todos vocês sabem o que é síndrome da impostora, dos homens é mais difícil, mas as mulheres constantemente são tomadas por esse sentimento. É assim, quer ver? O Henri me convidou para fazer parte desse programa Gente que Fala hoje. E eu poderia ter ficado, mas por que eu? Não, eu não vou, porque se eu for eu posso falar alguma coisa que não seja boa, eu acho que eu não mereço estar naquele lugar, e eu fico com medo e eu vou me sabotando. Mulheres têm uma síndrome da impostora quando às vezes elas são convidadas para ocupar um cargo de diretoria, de presidência, elas acham que houve algum engano, sabe? É muito comum isso e é muito triste. Mas de contrapartida a tudo isso, eu queria contar para vocês que, indo no movimento contrário ao que todos imaginaram durante a pandemia, uma pesquisa que é realizada há mais de 15 anos pela Grant Thornton, que se chama Women Business, durante esse ano de 2021, revelou que o Brasil passou no middle market da 8ª posição de mulheres em cargos de liderança para a 3ª posição, empatando com a Índia. E quando eu ouvi esse dado, eu confesso que eu passei sem brincadeira, uns 5 dias pensando como que a gente tinha conseguido isso. Porque durante a pandemia eu só ouvia falar que as mulheres estavam sendo demitidas, que elas estavam cumprindo jornadas de trabalho em casa, na empresa, que estava tudo difícil. Como que elas conseguiram fazer isso? E eu sou muito observadora, eu comecei a pensar em hipóteses. E eu vou falar o que eu imaginei
Não é que seja real, mas foi o que eu pensei. Pela primeira vez, igual agora, vocês estão vendo o que eu estou falando? E ninguém está me interrompendo? E se eu tivesse numa live, provavelmente, se alguém quisesse falar alguma coisa, ia fazer assim, ia ter que esperar eu terminar. A gente faz e o Mauro não dá a palavra. Isso. Mas, fizer... normalmente, as mulheres em reuniões presenciais, elas são interrompidas quando elas estão falando. Elas não conseguem chegar até o final. E, durante a pandemia, por conta dessa educação de licença, assim, as mulheres foram ouvidas pela primeira vez até o final. Quando elas fazem projetos, é muito comum que, por conta da síndrome da impostora, ela apresenta para o chefe e fala, olha, eu tive uma ideia. E ele vai falar, olha, ideia excelente, eu vou fazer o seguinte, vou colocar no meu nome, e que vai ficar mais fácil apresentar na presidência, e você vem comigo para mostrar esse projeto. Na pandemia, como ficou todo mundo isolado, as mulheres tiveram que apresentar seus projetos, tá? E mostraram a capacidade real. Eu acho que tudo isso fez com que elas tivessem a voz ouvida de uma forma diferente durante a pandemia e tivessem alcançado esses patamares mais altos de liderança. E eu fico muito feliz. E o meu pedido para as escolas, para os partidos, para a sociedade em geral, é que ouçam as mulheres, que deem voz, porque às vezes elas podem ajudar muito. E eu tenho dados aqui, eu tenho uma colinha para falar para vocês, que é uma estimativa do eConnect. Se homens e mulheres participassem igualmente na economia, o PIB global aumentaria até, eu estou falando 2025, que não está tão longe, até 2025, se houvesse essa igualdade de gênero, aumentaria o equivalente ao PIB da China e dos Estados Unidos somados. É muita geração de riqueza. Então, sim, quando a gente fala de mulheres, eu estou falando de fazer com que o nosso país se desenvolva mais rapidamente, fazer com que o Brasil tenha a capacidade de ter uma retomada econômica mais rápida, né, dando espaço cada vez mais para as mulheres. Senador José Aníbal, vamos ouvir as mulheres e vamos ouvir você também. Se você me fez um aceno, eu não vi, me perdoe, porque eu, com as fichas abertas aqui também, eu acabo, muitas vezes, não prestando atenção. E o Covas também assinou, então vamos lá. Primeiro, o Aníbal. Não, eu queria ter lembrado apenas na questão da educação que o primeiro-ministro não falava português direito, né? O primeiro-ministro da educação desse governo. O segundo é o Van Traub. O terceiro tinha um gabinete paralelo de pastores. O quarto, eu não sei o nome. Paulo Renato foi ministro da Educação há 8 anos. Uma das grandes colaboradoras dele foi a Maria Helena Castro, que falou aqui agora há pouco. Fez uma política extraordinária de universalização, de estímulo à criação de institutos de formação técnica, tecnológica, enfim. Fez um trabalho notável, né? E, de outro lado, essa questão que está sendo abordada pela Lilian, eu acho, Lilian, que realmente tem havido um progresso importante na presença da mulher, né? E tem um jornal, acho que é o Valor Econômico. Todo dia tem uma mulher na capa. Eu acho que é uma política deliberada. Mas não é uma política deliberada feita de forma aleatória, não. Todo dia eles mostram mulheres que dirigem empresas, de mulheres que têm consultorias altamente competentes, enfim. Eu acho que está havendo um avanço extraordinário. O que me dá muito constrangimento é o feminicídio no Brasil. Isso é uma barbárie. Eu, às vezes, tenho maus pensamentos sobre o que deve ser feito com quem pratica isso, mas, enfim, porque é uma coisa tão cruel, né? Tão fora de propósito, né? A morte, o assassinato, o crime em geral é uma coisa terrível, mas, enfim, com relação às mulheres é de uma covardia absoluta, né? Então, eu acho que nesse particular a gente tem que fazer um trabalho permanente de conversa, de diálogo na sociedade, né? De buscar projetar mais ainda o significado abrangente, né? Da presença da mulher na sociedade, né? E que ela realmente ascenda nisso que você disse, que é propiciar uma renda melhor para os países, né? Um crescimento maior para os países. De qualquer maneira,
eu acho que o progresso está acontecendo, né? Embora essa mesa aqui seja uma mesa predominantemente masculina, né? Você tem alcance suficiente para rebaixar o outro sexo para uma presença, não diria secundária, mas igual, equivalente à sua, né? O Brasil precisa caminhar nessa direção, é muito importante. O quanto antes, o quanto mais nós pudermos fazer isso no cotidiano, nas nossas atitudes, nas nossas conversas, inclusive naqueles papinhos de bar e tal, né? Onde essa questão possa ser trabalhada numa direção diferente. Mudou. E quem não acompanhar isso está prejudicando o país. Não é só uma questão de atitude pessoal. Covas. Seu microfone, Covas, está fechado. Sim, pois não. Eu lembrei de um enquanto ela está falando aqui, eu lembrei de uma situação que aconteceu com a minha mãe. E foi curioso, porque é bem isso, dessa coisa de você achar que você não é capaz. Quando meu pai foi indicado prefeito de São Paulo, falando em 1983, a minha mãe se deu conta de que tinha uma atividade que era responsabilidade da mulher do prefeito, que chamava Corpo Municipal de Voluntários. A minha mãe entrou em pânico quando soube disso, porque ela disse: olha, eu sou dona de casa, eu nunca fiz nada, nunca cuidei de nada, assim, ela chorava em pânico. E aí todo mundo acalmou ela, dizendo: olha, não é bem assim, as coisas não são tão complicadas. E ela acabou assumindo aquilo com uma turma, ajudando ela, no primeiro momento, a ela se desempenhar no papel. Muito bem. Ela tomou a decisão de fazer seguir naquela condução sem auxílio da prefeitura. Então, ela não tinha nenhuma subvenção da prefeitura, nada. Ela começou a tratar daquilo como sendo o seguinte: é Corpo Municipal de Voluntários, então de voluntários, com voluntários que nós vamos seguir. E aí fez uma série de cursos. Ela conseguiu dar um dinamismo no CMV, que chamava-se na época, muito grande, superando, então, aquela aflição de ter assumido um posto que ela nunca imaginou que fosse assumir. Isso me leva a uma outra reflexão, que é o seguinte: no passado, na época da minha mãe, ou até antes dela, as mulheres eram criadas para cuidar da família. Elas tinham essa determinação da sociedade como um todo, até ela superar isso e começar a buscar a sua possibilidade de viver sua vida, de pós-trabalho, etc. E a gente vem não crescendo. Eu vejo hoje uma participação muito maior das mulheres do que tinha no passado, porque as coisas foram sendo conquistadas. Mas ainda tem uma coisa que me surpreende. O senador José Aníbal vai concordar comigo. Quando a gente faz uma reunião política, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, se você olhar o número de participantes, você vai ver muito mais homens do que mulheres. Ou seja, mesmo na política, há ainda um interesse que ainda precisa ser conquistado. A gente precisa... É um trabalho que nós precisamos desenvolver de despertar o interesse da mulher, da participação dela. Porque o olhar da mulher é um olhar com mais carinho, com mais doçura, com mais sentimentos para fazer as coisas. E esse olhar a gente sente falta, às vezes, no poder público. Faltando 17 minutos para 13h, no programa Gente que Fala, uma pausa breve, a gente vai para um intervalo, mensagem do nosso apoiador e, na volta, a sequência aqui dos nossos temas. Até já, minha gente. A ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado.
Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 16 minutos para 1 da tarde agora, você está na Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos. Nossa transmissão também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. Programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Inserindo aqui na nossa conversa, a gente vai receber agora o Daniel Matos, perito judicial, advogado, economista, especialista em direito tributário. Daniel, boa tarde, como está? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Seja bem-vindo aqui para a nossa conversa. Vamos falar sobre o seguinte: inverno cripto, o que é isso? Tá frio no mundo aí das criptomoedas, não? É uma expressão que existe no setor, que é para dizer que é o período em que o mercado do cripto tem a maior baixa, a baixa mais acentuada por um período. Então, esse período de baixa, como não aquece o mercado, justamente, é rotulado como inverno do cripto e, dado as condições mundiais, infelizmente persiste aí. Sim, agora, como é que estão os índices, digamos assim? Porque o Bitcoin está caindo, né? E o Bitcoin é maior das criptomoedas, e ele derruba todas as outras? Como é que está isso agora? Você tem um efeito, né? Porque assim, o Bitcoin ele é a moeda base, né, do cripto. Existem milhões de moedas, né, com finalidades distintas, desde utilidade até ativos securities, né. O que acontece é o seguinte, é que o benchmark de uma análise em termos de performance ou saúde do cripto se dá pelo próprio Bitcoin. Então, o Bitcoin vem caindo, né, já tem um tempo, porque você tem situações que persistem na economia mundial, como guerra, risco de possível recessão / estagflação, e isso tudo afeta o cripto, né, porque o cripto ele é o ativo mais volátil que tem hoje. Então qualquer ruído que tiver no mundo ou no mercado de uma forma geral vai influenciar a precificação. Logo, a precificação atual aí, que a gente chegou a tocar, acho que $26 mil, a precificação atual é muito desse período recente que nós temos de inúmeros choques e eventos que vêm afetando o mercado financeiro, né, do cripto, no caso. Agora, eu estou vendo aqui 17% de queda do Bitcoin em pouquíssimos dias. É isso? Pois é. É isso mesmo. Nós já temos quedas muito maiores que essa. Isso. Né? Haja coração. 90%, né? Isso mesmo. Virou poeira. Quer dizer, eu acho que os que entraram nisso, né, tem que estar muito atento para ver o que vão fazer. Se no desespero vão vender por 10% do valor que pagaram, se esperam mais um pouco, se é verdade o que o Daniel está dizendo, e tem muito a ver com estabilidade na situação internacional, mas, de qualquer maneira, estabilidade na situação internacional, você sempre está trabalhando com ela, né? No caso das cripto, é um desabamento, viu? Uma coisa assustadora. A gente que colocou as suas poupanças lá devem estar em desespero. Tem que ver como proceder do melhor modo nesse momento. Aníbal, por que o mercado das criptomoedas é tão sensível? É sensível, tudo é sensível, todo o mercado é sensível, mas mais no mercado de criptomoedas há essas instabilidades relatadas e apresentadas pelo Daniel. Todo mercado sobre o qual você desperta uma grande euforia, você deve ter o pé atrás, né? Excesso de euforia, não existe mágica, né? Não existe milagre nesse mundo, né? E as pessoas foram sendo envolvidas por um ambiente de, olha, esse investimento é o melhor, é o que poderá dar mais resultado, aplique nisso. Houve uma campanha para todo lado, né? Exemplos de quanto alguém tinha ganho, etc., etc. E as pessoas acabaram embarcando nisso, né? E agora já pagaram para entrar. Agora, se puderem segurar,
porque cair mais do que isso, tem alguns que já caíram com 90%. Cair mais do que isso e ainda ter que pagar, vender e pagar, ainda ter que pagar a comissão pela venda, melhor talvez, sei lá. Eu não me envolvi nisso. Sempre que me perguntaram, eu dizia, olha, busca aí uma aplicação mais convencional, não é? Enfim, procura aí um fundo, faça alguma coisa que te dê um pouco mais de segurança. O resultado está aí, é uma coisa assustadora. Eu conheço pessoas que fizeram, então estão completamente aturdidas com o que está acontecendo nesses últimos dias. Daniel Matos, para finalizar esse tópico, e o inverno cripto e essa queda toda das criptomoedas, de alguma maneira isso influencia também a Bolsa de Valores, ou a Bolsa de Valores tem lá os seus fatores inerentes, os seus riscos inerentes, que geralmente estão no mercado aí e que trazem um nervosismo? Não, são ambientes diferentes, né? A bolsa ela tem uma estrutura totalmente diferenciada em relação ao cripto, mesmo porque ela tem atores que gozam de participação, como os formadores de mercado, que contribuem na manutenção constante da liquidez. Isso você não tem no cripto, né? Você não tem um formador de mercado, que é um profissional que fica fomentando liquidez periódica em determinado cripto, em determinado ativo. Então, a bolsa ela goza de um tratamento pela própria estrutura dela, né, diferenciada em relação ao cripto. Ela teve uma baixa aí, dados eventos aí que sucedem aí no mundo e no país, né, porque a bolsa ela captura muito o efeito interno, mas também tem uma parte na equação que é externa, porque não querendo falar um pouco de matemática, mas lembrando de matemática, é como se a gente tivesse uma função, uma relação de dependência entre y e x, e a gente tem uma constante e uma variável, né? A bolsa ela captura determinadas variáveis, o cripto ele captura essas variáveis e outras e mais alguns ruídos que tem na economia, que é algo perfeitamente normal. Então essa é, infelizmente, a diferença que tem de um para outro, além, né, da bolsa ter os formadores de mercado que estão ali trabalhando na liquidez dos ativos. Muito bem, Daniel Matos, advogado, perito judicial, economista, nessa nossa análise com a gente. Muito obrigado, a gente se fala na semana que vem. Valeu. Obrigado, boa tarde a todos. Até. Até, faltando 8 minutos para 1h. Henri, com o problema da fome cada dia mais visível nas ruas de São Paulo, a Bnei Brit São Paulo lançou o Ajuda Alimentando, fundado por senhoras voluntárias da comunidade judaica. O programa visa combater o desperdício de alimentos e minimizar os efeitos da fome e da desnutrição, encontrando alimentos em boas condições que seriam descartados, levando-os a quem necessita. E, além desse trabalho, o programa inclui o projeto Educar, que capacita os manipuladores de alimentos das instituições atendidas com treinamentos teóricos e oficinas culinárias com foco no aproveitamento integral dos alimentos. Bom, são 2 pontos aqui. O Ajuda Alimentando, que vai buscar os alimentos em boas condições. Como é que isso funciona? E o segundo ponto, o projeto Educar, para capacitar os manipuladores desses alimentos. Primeiro, veja que quando falamos de mulheres, esquecemos que elas já foram amazonas, guerreiras, imperatrizes, rainhas e líderes entre nós. A começar pelas nossas mães e irmãs, que representam mais que metade da população mundial ou mais. E aqui você vê mulheres liderando, buscando junto à CEAGESP, os grandes distribuidores de alimentos no Brasil, o que seria a xepa ou alimentos próximos de data de vencimento. Isso tange a toneladas, onde empresários cedem caminhões para que esses transportes estejam gratuitos e onde eles fazem a aproximação das instituições que podem processar esses alimentos e que precisam receber esses alimentos. São diversas instituições da comunidade maior, que, uma vez aproximadas e listadas, são um projeto de continuidade, e junto à nutricionista que vem orientar a melhor utilização das cascas, ou das polpas, ou de alimentos que não parecem tão bonitos, porém mantêm a mesma capacidade proteica. E eu acho que está aí um exemplo próximo, lembrando de novo a Lilian, que está presente entre nós, de quanto as mulheres são mais protagonistas até do que nós homens
Seria mais ou menos isso. A gente tem no governo do Estado os excelentes resultados do programa Bom Prato, né? Que parcerias a gente pode pensar para isso tudo que já existe pelo poder público com essas ações da Benebrit? O Bom Prato, inclusive, ele espelha um projeto que nasceu numa instituição judaica chamada Tenhad, que a tradução é estender a mão, onde se dá exatamente uma alimentação diária a quem tem vulnerabilidade, inclusive entregando muitas vezes nas residências as pessoas com impossibilidade de se movimentar. O valor é R$1 simbólico. Isso foi levado ao governo do Estado. Nós temos uma ligação, inclusive, com a Secretaria Social do governo, de Bem-Estar Social do governo, onde nós estamos sempre prontos a nos juntar, inclusive a apoiar essas secretarias e aonde for necessário. Seria isso, seria um espelho de uma atitude que nasceu dentro da comunidade judaica, num instituto chamado Tenhad, e isso se espalhou no Brasil inteiro, não só no Brasil, não só em São Paulo. Sim. E como é que estão, neste momento, os trabalhos, né, a partir desses projetos de vocês? Nisso que a gente vê agora, muitas famílias nas ruas, em razão da perda dos empregos, e essas pessoas precisando justamente da mão estendida, como você destacou o significado da expressão judaica, Tenhad. Eu entendo que não temos função de nascer, progredir, né, e evoluir e viver até longa idade se a gente não tiver o propósito de melhorar o mundo em que vivemos para nós e para os nossos filhos e para toda a comunidade maior. Nós temos uma campanha agora estendida, estamos captando pelo Pix 011 971851818 pela Benebrit, onde estamos acumulando valores para poder comprar cobertores e poder também estender a mão na forma de alimentos. Eu acho que quanto mais cooperativamente podemos estender e abraçar outras instituições e fazer esses eventos de uma maneira cooperativa, mais estaremos próximos da população. Agora estamos querendo fazer um evento interreligioso com mais de 10 religiões diferentes e étnicas, onde faremos uma campanha, se Deus quiser, em breve anunciaremos, onde faremos a captação para ajuda tanto quanto aos cobertores quanto aos alimentos, mas com a diferenciação de que nós uniremos entidades de matizes africanas, interreligiosas e interraciais, para dar uma cara de que o Brasil ele é realmente diverso, ele é solidário, ele se importa e o Brasil vai dar certo, certamente. 2 minutos para 1h da tarde, o nosso tempo chegando ao final. Vamos aqui para as despedidas de cada um de vocês. O Henry está com a palavra. Sua mensagem final, Henry, bem breve. Só posso agradecer a generosidade de todos vocês estarem aqui entre nós, na certeza de que cada um de nós, somado, vai colaborar para um Brasil maravilhoso para o futuro próximo. Lilian Schiavo, sua despedida. Eu finalizo aqui com uma frase bem rápida da Michelle Obama: nenhum país consegue realmente florescer se abafar o potencial feminino. Afinal, dessa maneira, ele está se privando da contribuição de metade dos cidadãos. Obrigada, um abraço. Amei estar aqui com vocês. Gratidão. Obrigado. Nosso sempre senador José Aníbal, sua despedida. Juntar o que a Lilian disse, a educação. Mulheres e educação. A educação precisa ser menos discurso, política de campanha, e tem que ser mais ação. O Brasil gasta mais em educação do que a média dos países da OCDE, os 25% que é obrigado a ser gasto. E, no entanto, o diagnóstico hoje não é nada bom. Precisa melhorar de vez, senão nós vamos queimar mais uma geração.
Mário Covas Neto, sua despedida. Seu microfone. Muito obrigado por ter me convidado novamente para participar desse programa. Obrigado, Lilian, Henry, Zé Aníbal, e a todos vocês do Gente que Fala, que sempre são muito gentis e nos recebem muito bem. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Ponto final nessa edição do programa Gente que Fala, de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. O agradecimento de toda a nossa equipe a vocês. Participaram com a gente hoje o sempre senador José Aníbal, aqui de São Paulo, senador pelo PSDB, o Mário Covas Neto, ex-vereador paulistano, pré-candidato a deputado federal pelo Podemos, a Lilian Schiavo, presidente nacional da Organização Brasileira de Mulheres Empresárias, e o Henry Esses, ativista social, empresário, presidente da Bnei Brit São Paulo. Na mesa de som com a gente hoje, o Isaac Barros, valeu Isaac aí pelas operações, o Sérgio Souza na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na programação agora chegando o musical Trianon, vai até às 6 da tarde, depois tem o Radar Paulista apresentado pelo jornalista Renato Albuquerque, e agora a repórter Débora Mendonça chegando com as informações do trânsito para tirar você dos congestionamentos nesse horário do rush do almoço. 1h01. Um abraço a todos, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.